Há mais de 1400 anos antes de Cristo, Moisés recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, no alto do Monte Sinai. A transcrição do caráter de Deus. Muitas pessoas, igrejas, líderes religiosos afirmam que a lei de Deus foi anulada por ocasião da morte de Jesus. Ali na cruz, a lei foi cravada e hoje estamos livres de obedecê-la. O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que a lei foi mesmo abolida? Estamos hoje, no nosso mundo pós-moderno, livre de guardar a lei? O que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso? É o que nós vamos descobrir neste estudo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Pinheiro, sejam bem-vindos ao nosso canal Cidadão Celestial. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua presença, uma honra tê-los aqui conosco para nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, tá bom? Você sabe que esse canal ele é dedicado ao estudo da palavra de Deus. Nós tiramos um tempo aqui toda semana para poder estudarmos, nos aprofundarmos um pouco mais em algum assunto diferente da palavra de Deus, da Bíblia. E como vocês viram aí no começo do nosso vídeo de hoje, nós vamos estudar a respeito da lei de Deus, que é um tema que é pouco falado hoje em dia, né, no meio cristão, mas é um tema muitíssimo importante. E logo no começo aí a gente já lança uma pergunta, né, uma dúvida que algumas pessoas possam ter. Será que a lei de Deus ela ainda é válida hoje em dia, no nosso tempo? Será que Deus ele aboliu a lei por ocasião da morte de Jesus Cristo? Algumas pessoas dizem, né, ou pelo menos ensinam dessa forma, de que hoje nós somos desobrigados a guardar a lei, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele cravou a lei na cruz, tá? Então nós vamos nos deter um pouco neste assunto, ler alguns textos, começando pelo livro de Êxodo. Lá no capítulo 20 é onde encontra-se então os 10 mandamentos, né? A lei moral de Deus. Deus, logo após ter liberto o povo do Egito, ele então entrega o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés, posteriormente passar ao povo de Israel. E lá no capítulo 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele dá o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: Não farás para ti imagens de escultura. O mandamento número 3: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento: Honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento: Não matarás. O sétimo: Não adulterarás. O oitavo: Não furtarás. O nono mandamento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, fechando o decálogo: Não cobiçarás a casa do teu próximo. Tá bom? Então eu li aqui de uma forma bastante resumida, mas se você quiser ler com todos os detalhes, você pode dar uma olhada lá em Êxodo, no capítulo 20, dos versos 1 até o verso 17. E aí você vai ver com mais detalhes todo o decálogo, né? A lei moral de Deus. Tá certo? Então, será que a gente pode afirmar dentro da Bíblia que a lei, os 10 mandamentos, eles foram abolidos? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê no livro de Mateus, no capítulo 5 do livro de Mateus, o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus ele diz o seguinte, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, no verso 17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar,
vim para cumprir. E no 18 ele complementa, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então veja que Jesus aqui ele já está meio que deitando por terra essa história de que ele veio para abolir a lei. Pelo contrário, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele guardou os 10 mandamentos de forma perfeita, algo que para nós é impossível, porque nós somos pecadores, né? Mas em Cristo Jesus, a nossa justiça em Cristo Jesus, nós conseguimos. Então veja que Jesus Cristo, no tempo em que ele veio, a classe política religiosa de Israel, os líderes, né, a elite religiosa, eles guardavam os mandamentos, mas de forma errada. Então Jesus ele veio para ampliar o sentido da lei. Se você continuar lendo ali o Sermão da Montanha de Jesus, ele diz no capítulo 5, verso 21, com relação ao mandamento, não matarás. Ele diz o seguinte, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao tribunal, e quem chamar o seu irmão sem motivo de tolo estará sujeito ao julgamento. Então veja que Jesus aqui ele está ampliando o sentido da lei. Ele cita um exemplo, ele pega um mandamento específico dos 10 mandamentos, que é o não matarás, e ele diz, né, que se você xingar uma pessoa sem motivo, você está matando também, porque Jesus Cristo, para ele, as palavras têm poder, as palavras ofendem, as palavras matam, né? Lógico, não literalmente, mas num outro sentido. Então Jesus Cristo ele está ampliando o sentido da lei. Talvez o mandamento dos 10 que cause mais, digamos assim, discussão e debate no meio religioso é o 4º mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. A maioria das igrejas hoje em dia, seja, né, igrejas cristãs, não vou aqui citar nome de igreja, mas as igrejas cristãs, de forma geral, não guardam o sábado porque alegam que o sábado foi abolido, não é, por ocasião da morte de Jesus. Só que quando a gente vai lá para o livro de Lucas, para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, ali você tem o seguinte texto: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, aqui estou falando de Jesus, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então aqui você vê uma evidência muito forte de que Jesus Cristo guardava o sábado, porque ele ia para a sinagoga aos sábados adorar a Deus, conforme o seu costume. Um outro texto, ainda no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 56, você vê ali uma coisa muito interessante. Está escrito o seguinte, Lucas 23, verso 56, está escrito o seguinte: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui está falando a respeito do sepultamento de Jesus. Está falando ali no verso 55, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então logo após a morte de Jesus, na sexta-feira à noite, elas se retiraram para guardar o sábado conforme ou segundo o mandamento. Então, se Jesus tivesse abolido a lei, ou pelo menos o mandamento do sábado, na sua morte, não faria sentido as mulheres estarem ali descansando no sábado segundo o mandamento. Então aqui é uma outra evidência de que existem várias outras. Ali no livro de Atos você vê algumas referências de Paulo pregando em algumas cidades, guardando o sábado também, né? E isso vários
anos após a morte de Jesus. Tá bem? Então essas são evidências de que o sábado, ainda hoje, ele é sim um mandamento de Deus para nós. Tá bom? Depois, num outro vídeo, eu vou abordar melhor esse tema, esse assunto sobre o sábado, que é muito interessante e é muito gostoso de se estudar também, tá? Mas o que eu quero finalizar aqui, com o texto, voltando lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 12, Mateus 24, verso 12, no capítulo 24 nós temos o sermão profético de Jesus, né? Jesus falando de como estaria o mundo nos últimos dias, antes da sua volta. E lá no verso 12 do capítulo 24, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Interessante que quando a gente vê essa palavra iniquidade, no original grego em que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra ela vem como anomia. O que significa isso? Veja que lá no capítulo, na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 4, está escrito o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, essa palavrinha em grego, anomia, está presente aqui também nesse texto. Então, você veja que a transgressão da lei, o pecado, a iniquidade, nada mais é que a transgressão da lei. Então, você veja que Jesus ele está associando o esfriamento do amor, porque as pessoas deixariam de guardar a lei de Deus. Que coisa interessante, não? Você guarda a lei de Deus, o fato de você guardar a lei de Deus, guardar os 10 mandamentos, seguir o que está prescrito ali, é uma forma de você não se esfriar, de o seu amor não se esfriar. Quando a gente obedece os mandamentos de Deus, quando a gente segue a lei de Deus, isso torna-se uma vacina contra o esfriamento do amor. É o que a gente está falando tanto em vacina, vírus e tudo mais, né? Quando a gente deixa de guardar a lei de Deus, a gente vai se esfriando. Nós vamos esfriando na fé, vamos esfriando no amor e corremos o risco muito grande de nos afastarmos de Deus. Então, para a gente finalizar, o nosso Deus, ele é perfeito. E ele deseja que que eu e você atinjamos um padrão moral elevado, grandioso. Deus quer que a gente se santifique cada dia nessa jornada, neste mundo de injustiça, neste mundo de pecado, neste mundo tão terrível que a gente vive. Deus quer que nós possamos nos santificar a cada dia, obedecendo os seus mandamentos. É claro que uma coisa bastante clara que a gente precisa deixar aqui: o fato de você guardar a lei não te salva, mas você guarda a lei porque você está salvo. Quando você aceita a obra salvífica de Jesus Cristo por você, você é impelido pelo Espírito Santo a guardar os mandamentos de Deus como fruto da salvação. Tá? Então ninguém guarda a lei para ser salvo. E não é isso que eu estou pregando aqui. Mas o que eu estou pregando é que, uma vez salvos em Jesus, automaticamente, como frutos da salvação, nós iremos guardar a lei de Deus. Também como uma forma de o nosso coração se manter aquecido. Porque ali na lei você tem os 4 primeiros mandamentos, que envolvem o seu relacionamento para com Deus, e os outros 6, os mandamentos que envolvem o seu relacionamento para com o próximo. Ou seja, no seu círculo familiar, ele fala de honrar pai e mãe,
não adulterar e também com os demais à sua volta, tá bom? Então que Deus abençoe você, que Deus possa, através do Espírito Santo, colocar no seu coração o desejo de a cada dia buscar mais a Deus, buscar estudar a sua palavra, a Bíblia, e assim que você possa, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, ser obediente aos mandamentos de Deus, para que isso possa proteger você, proteger a sua família e aquecer cada vez mais o seu coração com o amor de Deus. Um abraço, que Deus abençoe e que você tenha uma boa semana. Maneira para lhe guardar é ir diretamente a Cristo em nossa imperfeição e receber na